Hoje nós iremos tratar de um importante aspecto que o planejamento patrimonial pode proporcionar, que é a proteção do cônjuge sobrevivente, que é o cônjuge que fica após o falecimento do seu companheiro ou companheira de vida. De começo, eu quero explicar um pouco sobre os regimes de casamento para que todos entendam e fiquem na mesma página. É importante entender os reflexos do regime de casamento escolhido, porque isso está prestes a mudar no Brasil. E isso poderá alterar as consequências da escolha do regime adotado por você quando você se casou. Quais as consequências e implicações do regime de casamento que o casal escolhe? Esse é um assunto que causa bastante confusão e eu vou tentar hoje, resumidamente, clarear essa situação, o que vai auxiliar vocês na compreensão da importância do planejamento patrimonial para a proteção do cônjuge. Para que vocês entendam, eu vou falar hoje dos regimes mais comuns no Brasil, que são o da separação de bens, o da comunhão universal e o da comunhão parcial, que é o regime legal no Brasil hoje. A escolha do regime de bens impacta na meação, ou seja, nos bens que serão objeto de divisão em caso de divórcio e também produzem efeitos quando do falecimento do cônjuge. E é isso que nós precisamos entender primeiro, antes de nós tratarmos sobre como o planejamento patrimonial pode ser usado para a proteção do cônjuge. Vamos começar pelo regime da separação de bens. Esse regime, ele pode ser adotado por escolha do casal ou ser decorrente de imposição legal. A lei traz algumas hipóteses para que o casamento deva ser celebrado obrigatoriamente sobre as regras desse regime, como, por exemplo, o critério idade. Os maiores de 70 anos, caso venham contrair matrimônio, precisam obrigatoriamente casarem-se sob o regime de separação obrigatória de bens. Essa situação aconteceu recentemente com o cantor Amado Batista e foi assunto na mídia na semana passada. O Amado Batista, ele tem 74 anos e, por imposição legal, adotou o regime de separação obrigatória de bens. Mas aqui vem um detalhe: o STF tem entendido que essa norma fere o direito de escolha da pessoa idosa e entende que, por meio de uma escritura pública, seria possível prever de forma diferente, se assim o casal desejar. Infelizmente, vemos a lei dizendo uma coisa e os tribunais superiores outra. Isso traz uma certa insegurança jurídica, porque o entendimento é uma coisa que muda com o tempo. O que é admitido hoje pode não ser mais aceito amanhã, causa muita insegurança. Esse regime de separação de bens também é obrigatório quando o casal já está divorciado, mas ainda não realizou a partilha dos bens, ou em caso de falecimento do cônjuge, ainda quando não foi feito o inventário e o cônjuge que sobreviveu pretende se casar novamente. Isso acontece para evitar confusão patrimonial. Existem outras hipóteses, mas essas duas que eu citei são as causas mais comuns para a utilização do regime de separação obrigatória de bens que vemos hoje em dia. Nesses casos do regime da separação obrigatória de bens, na hipótese de divórcio, não haverá divisão do patrimônio. E no caso de falecimento? Aqui existem algumas regrinhas, conforme a lei. Se houverem filhos, o cônjuge sobrevivente ele não herda. Se houver ascendentes, pais, o cônjuge concorre em igualdade de condições.
E se não houver nem ascendente, nem descendente, ou seja, nem pais, nem filhos, o cônjuge herdará nessa hipótese. Mas detalhe, existem julgados dos tribunais que entendem de forma diferente, defendendo o direito do cônjuge na participação da herança em todas as hipóteses. Mais uma vez, o judiciário criando entendimentos contrários ao disposto da lei. Existe também o regime da separação de bens voluntária, ou seja, por decisão, escolha do casal. E nesses casos, a consequência do regime é diferente. E o que acontece nesse regime em caso de divórcio ou falecimento do cônjuge? Em caso de uma eventual separação desse casal, os bens particulares eles não serão partilhados, divididos, o que não significa que não possam existir bens adquiridos em conjunto e sejam objeto de uma divisão nesses casos. Por exemplo, um casal casado sobre o regime de separação de bens compra uma fazenda, um apartamento, algum imóvel, e cada um paga 50% do valor desse bem. O casal coloca certinho na matrícula do imóvel a proporção da propriedade para cada um. Nesse caso, se um dia eles forem se divorciar, esse bem naturalmente deverá ser partilhado. Mas a regra desse regime é que o patrimônio particular continuará sendo de cada um deles e vida que segue caso ocorra um divórcio. E aqui eu preciso destacar o entendimento do STF, que na súmula 377 diz que os bens adquiridos na constância dessa união, nesse regime, presumem-se decorrentes de esforço comum e devem ser partilhados. Eu discordo desse entendimento, porque o casal escolheu o regime. E se a comunicação do patrimônio fosse desejo de ambos, o regime adotado pelo casal seria naturalmente o da comunhão parcial. Infelizmente, o judiciário interfere e muito nas relações conjugais e familiares. E não sei até que ponto isso é bom. Uma das vantagens do planejamento patrimonial está também na possibilidade de afastar o poder judiciário das decisões sobre as questões da família. Se essa for a vontade dos pais e essa decisão for prevista nos instrumentos criados para a realização do planejamento patrimonial. Mas quando o regime é o da separação de bens, o que acontece no caso de falecimento? Esse cônjuge ele é herdeiro? Muita gente acha que não. Mas, na verdade, nesse caso, o cônjuge sobrevivente é herdeiro. O cônjuge que não participa da meação, ele é herdeiro pela regra vigente hoje no Código Civil. E muitas pessoas se surpreendem quando tomam conhecimento disso. A população em geral acha que no regime de casamento da separação de bens, o cônjuge não terá qualquer direito sobre o patrimônio deixado pelo companheiro ou companheira em nenhuma hipótese. Mas não é o que acontece, pelo menos por enquanto. Outro regime de casamento que nós temos é o regime da comunhão universal, onde o cônjuge é meeiro de 100% do patrimônio, ou seja, ele é dono de 50% de tudo e, portanto, nesse caso, ele não é herdeiro em caso de falecimento do cônjuge, justamente por já ser meeiro da totalidade do patrimônio. Já no regime legal hoje da comunhão parcial, o cônjuge é meeiro do que foi construído, adquirido durante aquela união, e herdeiro apenas dos bens particulares. E aqui, bens particulares, nós entendemos como patrimônio adquirido antes daquela união e os provenientes de herança. E nessa parte, o cônjuge sobrevivente herda nesse regime. Mas aqui eu preciso trazer um alerta para as famílias. Muitos casamentos foram firmados pensando nas regrinhas vigentes hoje, mas tudo isso pode mudar muito em breve, porque está tramitando uma reforma do Código Civil
que vai mexer bastante com o direito de família e sucessões. E um dos mais importantes aspectos dessa reforma é que ela quer afastar o direito do cônjuge à herança. O cônjuge deixará de ser herdeiro. Pela nova sistemática pretendida, os herdeiros serão os filhos, na ausência dos filhos, os pais, e apenas na ausência destes, o cônjuge. Isso muda bastante coisa. Nós não vamos discutir hoje se isso está certo, se está errado, se é justo ou não. Mas eu quero te explicar que o casal que desejar pode adotar medidas de cuidado mútuo. E se a vontade for de protegerem-se mutuamente, o planejamento patrimonial da família é uma importante ferramenta para isso. E o quanto antes isso for estruturado, será melhor. Muitas das vezes, quando nós pensamos no planejamento patrimonial, nós visualizamos apenas a proteção dos filhos. Mas é preciso ter em mente os direitos dos pais enquanto cônjuges, enquanto responsáveis pela edificação do legado familiar. Eu sempre falo que a proteção dos pais deve ser colocada em primeiro lugar. E aqui eu destaco que sempre deverão ser observadas as regras de sucessão para respeitar o direito dos herdeiros. Mas é possível estruturar mecanismos para uma maior proteção do casal, para que esse acervo patrimonial seja acessado pelos filhos apenas após o falecimento dos pais, ou seja, de ambos, em especial nos casos em que nós estamos falando em herdeiros comuns do casal. É possível estruturar, se esse for o desejo dos pais, um mecanismo com gatilhos sucessivos, onde a administração do patrimônio, no caso de falecimento de um dos cônjuges, fique integralmente para o cônjuge sobrevivente. E somente após o falecimento deste, os filhos assumem o controle sobre o legado familiar. Essa estrutura permite o cuidado mútuo entre o casal e será uma importante ferramenta para afastar as consequências pretendidas na reforma do Código Civil, a depender do regime adotado pelo casal. O ideal é que o casal estruture o seu planejamento patrimonial antes da entrada em vigor dessas novas regras, porque senão o planejamento precisará sujeitar-se às novas normas sobre o direito sucessório. Por isso é importante que o planejamento patrimonial observe todos os desejos, medos e preocupações do casal, para que a estrutura montada seja moldada à realidade familiar, com todas as suas peculiaridades. Cada família, ela é única e a estruturação do planejamento patrimonial deve ser projetada para atender aquela família. Por isso é tão importante o olhar de um profissional especializado, com expertise nesse assunto e que de fato compreenda sobre os regimes de casamento, os seus reflexos e seus impactos em um planejamento patrimonial, para utilizar as ferramentas que mais tragam solução para as questões apresentadas por aquela família. A reforma tributária e a reforma do Código Civil irão exigir uma ação das famílias brasileiras para a proteção do casal, do futuro da família e do legado familiar. A reforma tributária retirou um importante tributo dos estados, o ICMS, e isso precisará ser compensado para conseguir custear a máquina pública do estado. Manter o estado é muito caro, e essa perda dessa importante fonte de arrecadação vai ensejar o aumento do imposto sobre herança, que é um assunto que acompanha o atual governo desde o período da campanha. A família sofre muito com os transtornos e entraves trazidos pelo inventário, havendo uma expressiva perda financeira nesse processo. Mas, sem dúvida nenhuma, quem mais sofre é o cônjuge.
nós caminhamos em direção a dias piores. A tributação ela só aumenta e quem mais sofre é quem produz nesse país. Quem cresceu e formou o patrimônio com muito esforço. Será necessário organizar o patrimônio e proteger o legado familiar. O brasileiro precisará mudar a sua forma de pensar e cuidar do seu patrimônio.